gente? Quem está acompanhando, diga amém. O que o rei fez? O que a Bíblia diz? Passado o tempo todo, aquele tempo todo, a Bíblia diz que o rei lembrou dela, da sua rainha. Olhe para mim. Ele a valorizava, mas ela não valorizou um pedido do rei, do seu esposo. Ela disse: eu não vou. Claro que a teologia tenta comprovar que ela possivelmente podia estar grávida e não queria se apresentar diante dos homens. Outro por questão social, costumes, a mulher não podia entrar na presença de homens ali. Outros acham que porque ela não era o momento certo para ela. Mas uma coisa foi que ela desvalorizou, ela desprezou um pedido do seu marido. A Bíblia diz que foi tanto furor, tanto foi a decepção do seu marido, que a Bíblia diz que ele tirou ela do cargo de rainha. Ela perdeu. Mais uma vez, amados, quem não valoriza vai acabar perdendo. Olha o que a Bíblia relata, versículo 3, 2. Então disseram os jovens do rei que lhe servia: busquem-se para o rei moças virgens, moças puras, formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Rigai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E diz o versículo 4: e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de quem, gente? E isso pareceu bem aos olhos do rei. A rainha Vasti perdeu o seu trono, perdeu toda a sua glória, primeiramente de esposa, perdeu a glória de rainha, perdeu e foi dado para outra moça. Tudo por quê? Porque ela não valorizou um pedido do seu marido. Guarde essas mensagens que você está ouvindo de Deus hoje. Priorize os desejos do seu marido. Priorize os desejos da sua esposa. E eu, pastor? Ele não prioriza. Faça a sua parte. Quando Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz que os seus o rejeitaram, não quiseram ele. Mas a si mesmo Jesus deu a vida por eles. Tenha honra. Dê valor a si mesmo. E Deus vai te valorizar e vai fazer as pessoas enxergar que você tem um valor. Diga glória a Deus. Ageu, vamos lá? Ageu capítulo 1. Mateus, vamos em Mateus. Vamos lá, bem facinho, né? Mateus. Vai voltando. Mateus. Volta. Aí você volta para Malaquias, 400 anos depois. Antes, né? Malaquias, Zacarias. E o livro de Ageu. Ageu capítulo 1. Não, Mateus é a localização. É o GPS bíblico, tá? Você sabe qual é o GPS bíblico? Saiba pelo menos onde está Gênesis, Salmos, Mateus e Apocalipse. Sabendo esses livros, você vai se localizar muito fácil na Bíblia. Tá? Então Mateus vai voltando. Aí você volta Malaquias, né? Ageu capítulo 1, versículo 3. Quem encontrou, dá um glória a Deus bem alto. O teatro está pronto? Está pronto, dona Michelle? Tá, né? Olha, daqui a pouco a gente vai receber uma mensagem teatral. Vamos fazer um teatro aqui. Um teatro muito engraçado, porém muito abençoado, em nome de Jesus. Vamos lá. Olha aqui. Mais exemplos na Bíblia de pessoas que desvalorizaram e perderam. Olhem para mim, igreja. Olha só. Uma coisa é você ouvir da boca das pessoas que não têm compromisso com Deus. Outra coisa é você ouvir a mesma coisa aqui na igreja, mas com a cobertura do Espírito Santo. Você sabia disso? Isso é importante, não só para hoje, mas para todas as mensagens que você ouve aqui desse altar.
tem ouvido muito a respeito de criação de filho, como criar filho lá fora. São palavras de experiências humanas. Aí chega o pastor Anderson e fala até com mais simplicidade ainda, como criar o seu filho e ter um filho na presença de Deus. Até com mais simplicidade, mas ali tem toda a força e o poder de Deus para lhe abençoar. Entenderam, gente? Talvez você já ouviu muito isso aqui. Ah, pastor, eu já ouvi que eu tenho que valorizar meu marido. Mas hoje você está ouvindo com a cobertura do Espírito Santo. Que se você colocar em prática, ali vai estar a responsabilidade de Deus que zela pela própria palavra. Amém? Vamos lá. Ageu capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo o quê? Olha o que o profeta disse ao povo que estava recém-exilado, tinham acabado de sair do exílio babilônico. Olha para o pastor, o povo de Israel, o povo hebreu, tinha acabado de sair da Babilônia, voltaram para as suas cidades, com o propósito de levantar o templo e voltar a reconstruir a cidade que foi destruída. Reconstruir o templo. Diz a Bíblia que Deus falou o seguinte no versículo 4: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, ou seja, casas enfeitadas,